Fala pessoal, boa noite. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 11 de março. Fica com a gente até o final desse vídeo que a gente tem muita informação para trazer para vocês, principalmente sobre a situação do Coutinho, que o Vasco divulgou o boletim médico dele nessa terça-feira, e também sobre a situação do Payet. O Pedrosa vai falar um pouquinho sobre isso, então deixa seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. Hoje o Vasco divulgou que o Coutinho foi diagnosticado com um edema muscular na coxa direita. Ele já iniciou o tratamento integral com o departamento médico. E o Vasco não divulgou previsão de retorno, como de costume. O clube não divulga esse tipo de informação. A gente fica aí na expectativa para saber se ele vai ter condição de jogo para a estreia do Vasco no Brasileirão, que é no próximo dia 30 de março, contra o Santos, em São Januário. A gente vai informando vocês sobre qualquer novidade em relação à situação do Coutinho. Depois da eliminação no Carioca no último sábado, no clássico contra o Flamengo, o elenco do Vasco se reapresentou nesta terça-feira no CT Moacir Barbosa e deu início às atividades de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille comandou as atividades no CT nessa tarde. Eu vou deixar aqui para vocês agora algumas fotos desse treino de hoje lá no CT Cosmaltino. Dá só uma olhada. No SBT Esporte Rio dessa terça-feira, o Pedrosa comentou sobre esses 20 dias que o Vasco vai ter livres aí de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, como vai ser esse processo. O Fábio Carille, inclusive, afirmou na coletiva depois do clássico contra o Flamengo que pretende fazer 2 jogos treinos nesse período, né, de preparação para a estreia do Brasileirão. E também o Pedrosa comentou sobre a situação do Payet, que pode estar perto de deixar o Vasco, né, já que ele está em fim de contrato. O Vasco provavelmente não deve renovar. Então dá só uma olhada no que o Pedrosa falou sobre esses assuntos. Lucas Pedrosa já encontra o Santos na primeira rodada, como você falou. Será que vai ter o encontro de Neymar com o Felipe Coutinho? Se os dois estiverem saudáveis, o que é difícil, né? A gente vai ter o encontro do Coutinho e do Neymar. São dois jogadores da mesma idade, se eu não me engano eles nasceram em 1992, fizeram grandes duelos na base. Coutinho e são e Neymar amigos, né? São muito amigos, isso que eu ia falar, são extremamente amigos, são caras que o próprio Neymar já disse que na seleção brasileira o Coutinho era o cara que entendia ele no quesito futebol, e o Coutinho realmente teve uma grande fase na seleção brasileira, mas são momentos completamente diferentes, né? Ambos sofrem com problemas físicos, ambos estão retornando ao Brasil tentando recuperar a alegria e o futebol também. Lógico que o Neymar iniciou melhor do que o Coutinho, principalmente no Campeonato Paulista, mas já teve uma lesão e já ficou fora do jogo principal do Santos no campeonato. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 em São Januário, já vai ser o primeiro grande teste de fogo do Carille, porque ele não vai poder reclamar que ele não tem jogadores para trabalhar, ele não vai poder reclamar que ele não tem tempo para trabalhar, porque são 20 dias até lá. Verdade. E, obviamente, como o Vini até trouxe aqui, a pré-temporada já acabou, a temporada está começando, ele ganhou uma sobrevida aí, principalmente por ter conseguido se classificar com tranquilidade na Copa do Brasil, tanto contra o União Rondonópolis quanto o Nova Iguaçu, mas a verdade é que o Vasco é um time ainda muito irregular. Jogando o futebol que o Vasco está jogando e irregularidade, principalmente tudo que a gente destaca aqui, de ser um time que só consegue jogar um tempo, seja o primeiro ou seja o segundo, o Campeonato Brasileiro é muito cruel, cara. E as primeiras rodadas são completamente decisivas para você saber o que você vai disputar ao longo da temporada. E, obviamente, a paciência da torcida do Vasco com o Carille já não é mais a mesma. Muito pelo contrário. Quando o Carille chega ao Vasco, ele já chega demitido por uma parcela, porque a galera não queria que ele chegasse. Então, ele vai precisar mostrar um futebol melhor, até porque a diretoria está avaliando e vai dar esse tempo aí de treinamento para ele poder fazer esse time render melhor. Tem muita gente que fala que o elenco do Vasco é ruim. Eu discordo. Para os desafios que o Vasco tem na temporada, o Vasco tem um elenco decente, um elenco equilibrado. Lógico que o Vasco não vai ser campeão, não vai brigar por Libertadores e tudo mais, mas dá para você manter uma boa campanha no Brasileirão, tentar chegar longe na Copa do Brasil e quem sabe até chegar longe também na Copa Sul-Americana. Se focar na Sul-Americana, o Vene Casagrande, eu concordo com você, Pedrosa. Eu acho o Vasco um time, você bota os 11 no papel, é um time bacana. Você olha o elenco do Vasco, o time é legal, falta encaixar. E eu acho que eu acho que o maior desafio do Vasco nos últimos anos é perder uma característica que tem sido dele, que é muita irregularidade dentro de uma partida. Joga 20, 30 minutos avassaladores e 15 minutos some, às vezes joga um primeiro tempo muito bom, um segundo muito ruim ou invertido. Não dá para entender a dificuldade que o Vasco tem de ficar durante 90 minutos vibrando alto
e jogando um bom futebol, porque, na minha opinião, quando o Vasco aposta e mostra uma energia boa, o Vasco joga, pratica um bom futebol, Vini Casagrande. Eu acho que a grande questão em relação a isso que você acabou de comentar, Fernandinha, é a preparação física, né? Porque a gente vê um Vasco que é totalmente diferente no segundo tempo. Começa muito bem no primeiro tempo, sobretudo em algumas partidas que exigem muito mais fisicamente falando. Por exemplo, os 2 jogos contra o Flamengo a gente pôde ver isso, porque jogar contra o Flamengo te exige bastante, e aí chega no segundo tempo, os jogadores estão sentindo muito. Óbvio que o calendário pesa, isso sem sombra de dúvida, mas chama muita atenção de maneira negativa a forma como o Vasco cai drasticamente a parte física no segundo tempo. E sobre esse duelo Neymar e Coutinho, o Coutinho ele vai ter tempo para se preparar para esse duelo. O Neymar não. Ele vai estar servindo a seleção brasileira e vai jogar 2 grandes jogos contra a Colômbia e a Argentina, os 2 adversários mais difíceis da seleção brasileira. E contra a Argentina, a expectativa do encontro com o Messi. Quer dizer, é uma coisa com ele também, então, né? Além de seleção. Teoricamente, o Neymar vai ter que chegar bem fisicamente para esse duelo tão importante pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e vai chamar toda a atenção por conta desse duelo Coutinho e Neymar. Mas sobre o Vasco da Gama, em cima do seu comentário, acho que a parte física vem pesando bastante. Ô, Pedrosa, e o Payet, como está a situação? O contrato dele é maio que encerra, né? Sim. Ele tem um salário que é compatível ao seu futebol, que o Payet tem um belo futebol, mas ainda é um custo-benefício positivo para o Vasco. Eu quero primeiro a informação, o que vai acontecer e a sua opinião em relação a essa situação do Payet. O Vasco tinha uma ideia, o Fernando, inicial, de oferecer uma diluição do salário para o Payet. Ou seja, ele ganha 1,5 milhão, ganharia 1,5 milhão ali até maio e o Vasco conseguiria estender esse contrato até dezembro, só que pagando 750 mil. Ou seja, a diluição do que ele teria que ganhar até maio seria feita até dezembro e ele continuaria no clube. Mas eu acho que nem mesmo isso vai ser feito. Até pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o ciclo realmente dentro do Vasco tem se acabado. Por quê? As pessoas esquecem que em 2023 o Payet foi extremamente importante para o Vasco da Gama, principalmente naquela chegada dele. Ele conseguiu não só mudar o ambiente do Vasco da Gama, porque todo mundo, obviamente, ficou muito feliz e animado com a chegada de um grande craque, mas ele também é decisivo em duelos importantes. Eu posso citar 2 aqui, que ele deu 6 pontos diretos, principalmente contra o Fortaleza e contra o América Mineiro, aquele gol de falta que foi lembrado até em relação ao Roberto Dinamite. Em 2024, ele começa bem e cai muito com lesão. Em 2025, ele não está nem perto de ser o jogador que, por exemplo, ele chegou aqui em 2023. Então, assim, cara, eu acho que um jogador de 38 anos, chegando aí sua reta final de carreira, ganhando 1,5 milhão, o Vasco não é uma equipe que goza de questão financeira. Então, como é que você vai manter um jogador que ganhou 1,5 milhão de reais no banco de reserva, jogando 20 minutos e não jogando bem? Não tem a mínima condição dele seguir no Vasco assim. Eu posso dar minha opinião rapidinho sobre o Payet? Eu seria extremamente rigoroso em relação a esse assunto. Eu já conversaria por uma rescisão de contrato. Se a gente for parar... Rescisão, mesmo sendo maio? Se você pensa em não continuar com esse jogador e o contrato dele vai até maio, até que ponto ele vai ajudar? E qual é o custo-benefício você tendo esse jogador até maio? Você chama ele para conversar e fala, olha só, a gente não está feliz com o seu desempenho, você é um jogador extremamente caro, a gente gostaria de rescindir. Você topa? Ou você quer ficar aqui até maio, sendo um pouco utilizado, você está feliz no Vasco da Gama? Eu acho que seria melhor para todos os lados. Eu vou te dar só uma informação também que é legal. O Payet, ele não é um cara que falta treino, ele não é um cara que não é profissional, ele não é um cara que treina mal, que não se dedica. Então, talvez, essa questão do respeito faça a diretoria não chegar e rescindir o contrato. Faltam 2 meses só, exatamente, né? falta Eu muito também pouco. acho que às vezes tem esse olhar, né, de o cara tá ali tão dedicado, exatamente. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado.
Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? No programa Placar Aberto de hoje também, no YouTube, em que o Pedrosa participa, ele comentou da busca do Vasco por novos reforços. Pode ser que chegue novos nomes aí pro elenco do Vasco, pro Brasileirão, mas não é uma prioridade, já que o Vasco fez algumas contratações na última janela, né? A última janela era a prioridade, o Vasco tinha essa urgência e agora seria nomes para compor esse elenco. Ainda não tem nenhum nome aí de certeza, né, para que o Vasco esteja em negociação, mas o Pedrosa falou um pouquinho sobre isso, dá só uma olhada. Quero passar aqui pelo Pedrosa aqui, que o Vasco tá em busca de reforços, né, Pedrosa? Ô Ilan, eu acho que o Vasco vai tentar fazer pelo menos umas 2, 3 contratações aí, pontuais, nessa janela doméstica. Nada que seja urgente, a diretoria não encara que esse elenco não está equilibrado ou algo do tipo, mas tem posições que uma reserva do Verratti, naturalmente tem que trazer um reserva para o Verratti em algum momento. Um jogador camisa 5, um volante camisa 5, mais confiável do que o Hugo Moura. O Jair, para mim, é um excelente volante, deveria ser utilizado ali, mas na cabeça do Carille, pelo visto, o Hugo Moura está na frente do Jair, o que eu discordo bastante. Então, trazer um lateral esquerdo reserva para o Lucas Piton, porque o Vitor Luiz começou a temporada muito ruim. Então, assim, é alguma urgência? É aquela correria do final do ano passado, da janela passada? Não, não é isso. Mas, obviamente, se tiver alguma oportunidade dentro do futebol brasileiro, o Vasco vai lá buscar. Só isso? Não tem muito... Não tem? muito que... E não tem nomes? Não, ainda não. Não tem nomes? Quando tiver os nomes, você pode ter certeza que a gente vai trazer aqui. Mas até o momento, nada. Até o momento, nada. Tem até uma negociação aí em andamento com o Palácios, que é um ponta do Atlético Mineiro, né? Mas não tem garantia nenhuma de que ele vai ser emprestado ao Vasco da Gama. Uma negociação que foi teoricamente fechada ali na última janela, mas nesse momento a coisa não andou, não tem nada assinado. Então tem que esperar, tem que aguardar essa situação. E o Vasco continua sondando as situações, até porque o Vasco precisa se livrar de alguns jogadores, Ilan. O Sforza que não tá jogando, o Capasso que não tá jogando, entre outros jogadores como o De Luca ainda segue lá, o Zé Gabriel até conseguiu a rescisão, mas são jogadores que o Vasco precisa se livrar até por conta do salário. Em maio o Payet muito provavelmente vai embora, então o Vasco vai ter uma abertura de folha salarial aí de cerca de R$1,5 milhão. Então são muitas coisas aí que obviamente a gente precisa colocar na balança, mas na minha humilde visão, Ilan, eu acho que o elenco que o Carille tem em mãos já é o suficiente para ele poder fazer um trabalho melhor do que ele vem fazendo. E eu sempre digo isso, para mim o Campeonato Carioca não é parâmetro para nada. Eu tô falando sobre o desempenho da equipe, principalmente nos clássicos, que é onde eu acho que a régua aumenta. Quando a régua aumenta, nos clássicos, que são os times que o Vasco vai enfrentar do nível de Série A, o Carille não conseguiu ser consistente. O time do Vasco é muito irregular, e eu já falei aqui de um tempo para o outro. Obviamente a parte física também é algo que tem que dar um sinal de alerta, mas ele vai ter 20 dias. Não tinha por que demitir o Carille, na minha visão, se você entregou os reforços para ele tarde e você não conseguiu ter um tempo para esse cara trabalhar. No meu entendimento de futebol, futebol é tempo, futebol é ambientação, futebol é contexto, futebol é trabalho. Então agora, a partir do momento que ele vai ter esses 20 dias para trabalhar, acabou paciência, acabou, vamos esperar, vamos aguardar, para mim acabou. Carille, chegou contra o Santos lá no dia 30, em São Januário, o Vasco tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol, independentemente de qual vai ser o resultado. Tem que ter um desempenho muito melhor do que teve, por exemplo, nos clássicos no Carioca. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o Giro do Gigante, edição única dessa terça-feira, dia 11 de março. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que quem não segue a gente lá no Instagram ainda, pode seguir @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário para vocês ficarem ligados em tudo que tá rolando no Gigante da Colina. E também aqui no YouTube a gente tá todo dia aqui com vocês, informando tudo que tá acontecendo. Então deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nada. Amanhã a gente tá de volta. Boa noite e tamo junto.